Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês um relato que eu tive, uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 5 dias atrás, tá? Eu estava viajando também, estava num hotel fazenda com a minha esposa, com meu filho e com alguns amigos meus, amiguinho do colégio dele e tal, um local bem no meio do mato, natureza, prana. Isso facilita muito a projeção astral lúcida, consciente. Quem já tem facilidade, você vai perceber, quando você vai para uma área rica em prana, quando você vai para a natureza, quando você tem contato com planta, com folha, com sol em abundância, com ar saudável, com praia, com lago, enfim, com a natureza propriamente dita, isso facilita muito a projeção, principalmente para quem já tem facilidade. É claro que se você não tem projeção lúcida, ou tem muito pouco, tem dificuldade, talvez não facilite tanto, mas sempre vai facilitar. Então, com a experiência mesmo, lembrei, porque esse mês eu tive tanta experiência que o que não vai faltar é relato aqui. E eu vou me dedicar a contar um pouquinho mais das experiências para somar com a parte técnica que eu falo de chakra, com a parte técnica que eu falo de projeção astral, de movimentação energética, estado vibracional, que tudo isso é muito interessante, você tem que saber. Eu sempre falo que você tem que saber muito sobre chakra. Não digo que você tem que ter um domínio intelectual, intelectivo da coisa, mas tem que entender e saber que existe essa estrutura energética. Isso ajuda muito na projeção astral, tá bom? Então, voltando. A experiência foi o seguinte, foi no hospital aqui do Rio de Janeiro. Eu estava com outros espíritos e com alguns espíritos da família dessa pessoa, que estava encarnada ainda, acredito que já tenha desencarnado, eu não participei do processo, ou se não desencarnou, vai desencarnar agora, mas acho que já tenha partido. Eu estava no hospital, aqui no Rio, e a cena é a seguinte, eu tomei consciência total nesse hospital e o mentor me intuiu para ajudar de forma energética, porque aquela pessoa que estava ali internada, aquela senhora, ela já estava no momento da partida dela. Eu não sabia se era naquele momento ou se seria um pouquinho depois. Por isso que eu estou falando para vocês que eu não sei se ela já morreu ou não, se ela já partiu para o plano espiritual ou não. Mas que ela ia partir é um fato, não tenho dúvida alguma. E seria mais ou menos naqueles dias atrás, 3, 4, 5 dias, ou então para agora. Tá? E tinha um monte de espírito ali reunido, alguns da família dela também. E no início ela estava acordada. Tá? Ela estava ali sentada na cama do hospital, falando com a família, feliz, alegre, contando situações da vida dela. Tá? Antes desse dia, antes da nossa presença ali na irradiação que a gente estava fazendo, eu não sei exatamente qual era a situação dela, se beirava a catatonia ou algo assim, acredito que não chegava a ser a catatonia em si, mas ela estava num estado muito precário mentalmente, não se comunicava, não reconhecia ninguém, não comia direito, e naquele dia ela teve uma melhora absurda. E eu sabia que era justamente pelo fato de a gente estar ali fazendo aquele trabalho energético, ela estava ajustando o campo energético dela, ajustando os chakras, preparando o desenlace, tá? Então, o interessante é que no hospital algumas pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, que não tinham tanta ciência do que estava acontecendo, mas que representavam a família dela, estavam falando assim, nossa, como é que ela melhorou tanto? Como é que ela se recuperou tanto? E na hora, mentalmente, eu até falei para alguns, eu falei, ela melhorou, inclusive para os encarnados também. Eu dei a mensagem, não só para os espíritos desencarnados, mas eu procurei falar com jeitinho também com os encarnados para que eles se preparassem, que não era uma melhora no sentido de que ela fosse voltar à vida diária, não era. Ela estava melhorando para se despedir, que é muito comum, mas também para o reajuste energético da partida para o outro lado. Tá? Ela tinha até um karma positivo nesse sentido, por mais que ela estivesse fazendo um resgate ali, naquele momento ela já tinha condições de contar com a ajuda de outras pessoas, de outros espíritos. Foi por isso que os mentores me levaram e levaram outros até lá. Então, nesse momento que ela estava contando para alguém ali da família sobre essas questões da vida dela, lembrando de tudo e contando, e todo mundo, nossa, como é que ela se recuperou tanto? Algumas pessoas muito felizes pelo fato dela estar lembrando e falando tudo de novo com muita lucidez. Só que as costas dessa senhora tinha muita ferida, tá?
estava tomada de feridas, como se fossem umas chagas, umas aberturas com pus, assim, muito vermelhas. Você vê que eu não sabia exatamente o que era, né, no sentido técnico de medicina, mas você conseguia perceber que era um expurgo que ela estava passando. Então, mas quando você está fazendo esse trabalho energético, normalmente você tem que ficar focado na tua doação energética e não ficar conjecturando muito. Se você ficar olhando para a ferida da doente, ou prestando atenção em alguma outra coisa do hospital, é fato que você pode voltar para o corpo, tá? Até por, às vezes, uma bobeira. Isso antigamente, quando eu era mais jovem, acontecia muito comigo. Eu estava ali fazendo doação energética, não estava uma enfermeira bonita, eu já me distraía e quando via, puxava para o corpo. Ou cada um vai ter o seu problema, tá? Mas isso há muitos anos atrás. Então, hoje em dia, quando eu tenho uma experiência dessa, eu tento focar o máximo possível naquele objetivo ali. É para fazer a doação, não vou perder tempo olhando para o lado, para cima, para baixo, para frente, para nada, porque eu posso perder o foco. Então, naquele momento, quando eu estava com aqueles outros espíritos ali, os mentores, que eu não conseguia ver, né? Percebam que normalmente os mentores mais sutis é muito difícil de ver. Tinham outros trabalhadores no mesmo nível vibratório do que eu, também fazendo doação, e tinha um ente querido dela que me via, e parecia que eles tinham colocado ele ali para meio que fazer o que eu pedisse para ele. Tá? Ele estava meio que sempre querendo uma orientação minha. Então, no momento que eu percebi que ela já tinha falado bastante, estava ficando um pouquinho cansada, eu pedi para que ele estendesse a mão, então a gente estendeu a mão, e outros que estavam ali ao redor, mais ou menos uns 4 ou uns 5 ali no quartinho, e eu fiz uma prece interna, nem falei nada, e eles também, a gente se conectou mentalmente, e nesse instante desceu uma luz dourada que entrou pelo meu chakra coronário, e essa luz veio irradiando de tal forma, veio até o meu coração, e a conexão do coronário com o chakra anahata, né? E o anahata, ele o quê? Ele se conecta diretamente com a mão, com os braços, o cardíaco. Então, quem estava ao meu redor ali, né? O rapaz que estava do meu lado direito e os mentores atrás já sabiam muito mais do que eu o que eles tinham que fazer. Mas precisam da nossa energia mais densa para fazer esse tipo de serviço, esse tipo de ajuda. Então, com essa oração, com essa conexão cósmica, essa luz desceu, se juntou a mim e aos outros que estavam ao redor, e a gente começou a jorrar essa energia em direção a ela, mas com muita intensidade. E a luz foi penetrando no corpo astral, no corpo energético dela, e depois no corpo astral, e essas feridas elas foram meio que assim, como se fosse desintegrando. Elas não sumiram completamente, mas os machucados grandes, imagina que eles foram meio que derretendo e virando uma pele toda vermelha. A pele não estava curada, mas ela estava ali toda vermelha, mais lisinha. O pus foi saindo, não foi ficando aquela coisa com pus vermelha, com um monte de machucado, de porosidade, sei lá. Ela foi ficando lisinha, 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 e a velhinha foi chegando para trás. Foi chegando para trás, deitou, e na hora que ela deitou, ela dormiu. Só que o sono, nesse momento, já era para o nosso preparo energético, fazendo a limpeza espiritual dela. Ela não morreu naquele momento. Depois que eu doei energia, eu tenho um pouco disso ainda com a questão da doação. Às vezes eu me emociono um pouco, então nessa hora eu fiz uma oração muito fervorosa, assim, interna, né? Eu nem falei, nem exteriorizei com as palavras, mas mentalmente aquilo ali foi me consumindo com um poder assim, que veio do alto muito grande, cósmico, passando por mim, né? Um poder divino, não meu, né? Mas que me usou como instrumento. Então, naquela hora ali, o cardíaco, às vezes, tem que trabalhar mais ainda, né? Por mais que o coronário, às vezes, captura essa energia, quando chega aqui você doa. Então, eu comecei a chorar um pouquinho, assim, de leve. Não, antigamente, fosse 10 anos atrás também. Chorar pra caramba, passar mal. Não. Mas eu chorei um pouquinho, transmiti energia, mas foi o suficiente para eu ser tracionado de volta para o corpo. Então, nessa hora, eu acabei de fazer essa doação, aí quando eu voltei para o corpo, encaixei, botei a mão nos olhos, estava chorando fisicamente, né? Aí recordei tudo, nem recordei, né? O que eu digo, quando você está com a consciência lúcida, total, assim, linear, você não tem nem a rememoração, porque o negócio vem tão automático na tua mente, é um automatismo tão grande que eu falo, não é rememoração. Rememoração é mais, pelo menos no meu ponto de vista, quando você senta ali e fica, caramba, vou recordar. Isso, foi aquilo e tal. É pelo menos a minha interpretação. Então foi uma rememoração automática, chame como quiser. E é isso, voltei para o corpo
preservando toda a memória, lembrando de tudo perfeitamente e com as lágrimas escorrendo pela face. Frase até bonita, poética. Mas é isso. E não sei o que aconteceu com ela, se ela faleceu depois, se ela vai falecer agora, mas eu tinha certeza que aquilo ali era um preparo espiritual para facilitar a passagem dela. Beleza, galera? A experiência é essa, espero que ajude, contribua de alguma forma, esclareça. E para ajudar o canal, não deixa de dar o like, não deixa de botar um comentário engrandecedor, fazer alguma sugestão também, que é muito interessante. Foi uma mudança abrupta, né? Eu tava falando da velhinha que fez a passagem, eu chorando já pedi o like. Mas é isso, a experiência é essa, terminou, eu estou fazendo o link porque é importante para divulgar o canal. Beleza, galera? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa no comentário, dá o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço e, como eu sempre digo, namastê!